Episódio 56 do podcast Lucro Max, e eu tô hoje com o top 10 heróis do ecossistema de inovação pelo startup Wirewords. Depois me corrige se eu não souber falar isso aqui, meu amigo. Da 2K22, atuando como CTO e professor gerente de produtos da 49 Educação, é conhecido como MacGyver da 49 Educação. Estou falando de Leonardo. Seja bem-vindo, meu amigo. Acertei, né? Treinei isso. Bem treinadinho, perfeito. Show. Meu amigo, se apresente para o público, diga quem é você, apesar de que eu já conheço, é meu vizinho, lá no mesmo condomínio, te conheci e hoje a camisa é especial, por isso, né, eu vim com essa camisa para representar aonde eu conheci o Léo. Por coincidência, ele é meu vizinho, então acabou que fez essa conexão e ele está aqui hoje para fazer esse podcast conosco. Quero que vocês conheçam o Leonardo Burtê. Top, sensacional. Deixa eu me apresentar, Leonardo Burtê. Podem me chamar de Léo, que a gente vai ficar mais próximo, mais íntimo. Eu gosto de brincar e dizer que eu tenho cara de louco e brabo, mas sou um amor de pessoa, né? Choro vendo Toy Story, sou pai de Pet, né? Pai de Plínio, né? Depois procure lá Plínio ou Pincher para dar uma moral para ele. Que nem você falou, sou CTO, talvez você não saiba o que é esse cargo muito louco, né? Sou responsável pela tecnologia da 49 Educação, que é a minha empresa. Mas eu gosto de me apresentar como sendo professor. Então, se tu pedisse para botar um único cargo, o que você gosta, cara, eu gosto de professor. Eu acho que é sensacional essa possibilidade que a gente tem de fazer o que a gente está fazendo aqui. Trocar ideia, abrir as portas da percepção com relação ao pensamento, mas trabalhar um pouco mais. Principalmente na área que eu gosto bastante, que é startup. 49 Educação, que é a minha empresa, a gente tem uma escola de super founders, digamos assim. A gente ajuda startups do zero até captação de investimento. Fomos premiados como Top 1 Educação pelo Startup Awards, que é tipo o Oscar das startups. Então eu fico muito feliz por querer ser reconhecido como professor e ter essa premiação vinculada como Top 1 Educação. É um pouco disso que a gente faz, assim. Tecnologia, educação, inovação e todo esse universo que ultimamente não está tão novo assim. Está bastante novo. Hoje em dia, todo mundo tem uma ideia, quer começar uma startup, quer entender um pouco mais desse universo. Eu acho que isso ajuda a gente a ideia. Que legal, olha só, a fluência didática, não é à toa o professor ali da 49 Educação. Na descrição que eu pedi para ti ali, para a gente conhecer um pouquinho mais o currículo do convidado e tudo mais, tá dizendo ali, capaz de ensinar os seus alunos a colocarem aplicativos no mercado, mesmo que não saibam uma linha de código. Cara, eu particularmente só passei a te conhecer, eu fiz o projeto do Startup Summit, Startup Weekend também, pela Techstars e tudo mais, aquela metodologia que eles aplicam numa imersão no final de semana. Quem não conhece ainda, procure conhecer, talvez tenha na sua cidade, eu acho que é muito interessante, todo mundo tem que passar por essa experiência. E aí, a gente ganhou o acesso a um curso da 49 Educação, no qual eu me baseei bastante para aprender realmente a mexer numa plataforma no Code, onde realmente tu pega ali uma coisa, tu faz o Leoflix, né? Dá para fazer o Leoflix, dá para fazer o Leo BNB, e por aí vai. Airbnb Léo, Spot Léo, e por aí vai. Então são vários modelos, vários modelos de aplicativo que o Léo ajuda a desenvolver. Esse tem a cara de tal coisa, esse tem a cara de tal coisa, mas tu pode fazer o teu com a tua cara, né? Então, essa autonomia que tu dá para as pessoas, mesmo que elas não saibam uma linha de código, como tu disse aqui, explica pra gente como é que funciona essa questão, por que é possível fazer isso hoje em dia e, enfim. Perfeito, cara. Eu lembro quando eu conheci o meu... História, então contou a história. Lá atrás, antes de eu começar a sociedade com o Leandro, eu assisti uma palestra dele e aí ele falou uma frase muito forte, que era tecnologia é commodity. Eu já vinha desse background, assim, já tinha outro sócio, outro negócio que era programador, desenvolvia muitas soluções, high code mesmo, codando a plataforma inteira. Aí quando ele falou isso, ficou atrás da minha... E aí é um exercício que eu faço de tu pensa, sei lá, 5, 10 anos atrás, como era tu botar um site no ar, como era tu construir uma forma. Tudo era um pouco mais complexo, difícil, te exigia um leque de habilidades muito diferente. Hoje, quando eu falo tecnologia commodity, ela foi abrindo a possibilidade para qualquer pessoa. Eu digo, eu gosto que eu tenho às vezes aluno de 12 anos e o aluno mais velho não, jovem há mais tempo, que a gente tinha, cara, na última estava com 80 anos, mais ou menos, abrindo essa forma de pensar. E aí essas ferramentas vieram para ajudar. Por que eu falo isso?
Porque hoje tu consegue pensar num protótipo ou desenvolver um próprio aplicativo em 2 horas. Muito simples. Principalmente para mostrar uma briga que eu falo nesse primeiro momento da startup é que, cara, produto é uma consequência. Eu entender um problema que o meu cliente tem e como que eu posso resolver ele usando ferramentas que já existem disponíveis, é muito mais fácil. Então, isso é o que foi mudando a cabeça das pessoas e é um papel que a gente tem, principalmente de ajudar. Tem muita gente que vem acelerar com a gente, o cara falou, eu tô aqui na proposta aqui de um desenvolvedor que me cobrou 60 mil reais para fazer esse meu aplicativo. E aí eu mostro pro cara que num primeiro momento ele consegue fazer. Sem gastar, às vezes, valor, menos ainda. Pode fazer um primeiro teste com um grupo controlado, coisa. Até para entender se tu tá no caminho certo. E não torrar muito dinheiro, ou até que eu gosto de brincar que eu falo que eu não trabalho com o Steve Jobs. Que cara, eu vou criar um produto tão mágico que ele vai se vender sozinho. A gente mudou um pouco. Então eu vou conversar com o cliente, eu vou entender e o que eu posso fazer num primeiro momento para ajudar ele. E aí essas ferramentas de no-code, low-code vieram para ampliar esse resultado que antes demorava, às vezes, 6 meses para desenvolver uma aplicação. Hoje em dia, em 20 dias, já está funcionando e com robustez. Então, eu acho que a própria tecnologia foi evoluindo. E aí depois a gente pode entrar no que é um rolê para um outro universo de conversa. Mas a tecnologia ela veio para aproximar e eu acho que facilitar a vida das pessoas. A tecnologia nada mais é do que um meio de tu conseguir agregar valor para o teu cliente. Ela pode ser tão robusta ou não. Show de bola. Deixa eu te falar uma coisa, eu tive em Araranguá recentemente, num encontro de jovens empreendedores, chamado AGO, mantido pela CEGESC, FACISC, e por aí vai. E a CEGESC, que é uma organizadora desse evento, estava usando uma plataforma chamada Clap Clap. Estou aqui fazendo a propaganda para o meu amigo, Gustavo, lá de Araranguá. Ele desenvolveu essa plataforma através do Glide, né, que é uma das plataformas ali que tu ajuda e ensina a desenvolver um aplicativo. E hoje ela é a plataforma, e esse evento acontece a cada 2 meses, então ela é a plataforma que mantém esse evento com o registro das pessoas. Ele criou uma espécie de rede social lá dentro, tu sabe quem está inscrito no evento, faz a cobrança, cara, é perfeita a plataforma usada através, e ele está no programa Nascer do Sebrae, e ali ele está, hoje ou amanhã, ele vai fazer a apresentação lá, vai fazer o pitch dele, desse negócio que já está funcionando, já está inclusive atuando no mercado, e é fruto desse meio de inovação, tecnologia, no qual tu fomenta e tu trabalha há muito tempo, né? Então eu só queria deixar esse relato. E aí, tu falou uma palavra ali, protótipo. Dentro de uma startup, ela não funciona como uma empresa normal. Ela tem toda uma... Até porque ninguém é normal trabalhando com startup. Ela tem uma incubação ali, uma ideia, aí tu trabalha muita ideia antes, aí tu lança um gatilhozinho no mercado, vê se dá certo, volta, reajusta, vai lançando devagarinho e tu vai entrando no mercado ganhando conceito. E aí eu anotei aqui, protótipo, prototipação, pivotar, MVP, ideação. Todos esses conceitos, consegue fazer um resumão assim pra gente dessas palavras estranhas a princípio? Conseguir elucidar o que é cada coisa, aonde que ela está numa etapa, numa construção de ideia de startup? Fazer 2 movimentos. Primeiro, um merchan que me chama lá no Instagram, @leonardo.burtê, que eu te mando um glossário de startups. Então, quem me chamar lá, vim pelo podcast, eu te mando um glossário de startups. Até porque é um pouco desse linguajar que a gente foi adaptando, porque é tão veloz que é mais fácil tu pegar já a literatura em inglês e utilizar do que vamos traduzir para difundir, tá indo muito rápido. Então, dentro desse universo, para contextualizar, eu acho que a principal diferença que eu gosto de mostrar de uma empresa tradicional de uma startup. Pensa, vamos lá, uma geração para trás. Pensa no teu pai fazendo negócio. Como é que a galera fazia negócio? E realmente alguém tá me ouvindo já fez desse jeito, porque eu já fiz, cara, a gente teve o gancho para tu, Paulo. Todo mundo tem uma ideia genial.
Como é que o negócio tradicional faz? Eu tive uma ideia genial. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir empresa, eu vou alugar um ponto, eu vou reformar o ponto, e aí depois eu vou tentar vender. E aí tu descobre que não tem cliente. Muita gente faz isso. É a briga de qualquer negócio. Pô, como é que eu trago mais cliente? E o cara fez errado. Ele começou muitas vezes, talvez, com um produto, com um sonho, e construiu tudo aquilo em volta, sem entender se tinha, de certa forma, viabilidade desse negócio. O que a startup vem para transformar? Ela muda esse jogo. Como é que ela funciona? Pô, tivemos uma ideia legal. Vamos ver se tem cliente. Trouxe o cliente para antes do rolê. E aí, como que a gente pode fazer isso? Usando a palavrinha clássica que você adotou, que é MVP. MVP é a mais tradicional quando a gente fala de startup. O que é MVP? Minimum Viable Product, ou produto minimamente viável. Basicamente o que a gente consegue fazer agora que pode nos servir como um teste para nos trazer informação para saber se a gente está no caminho. Uma startup nada mais é do que uma constante de hipóteses e validações das hipóteses. Eu acho que a pessoa vai apertar um botão e vai vir um carro na casa dela. Ou eu trabalho com a hipótese, um case muito conhecido, que é da Easy Taxi, Thales Gomes, que é... Cara, a hipótese dele era, será que as pessoas vão pedir um táxi sem falar com uma outra pessoa? E aí o que eles criaram? Um MVP. Pensa no MVP como um produto minimamente viável. Qual é o mínimo que eu preciso ter para entender se realmente esse negócio para de pé ou não? E aí o que o Thales Gomes fez? Ele pegou um site e ele botou um formulário nesse site e ele mudou ali. Em vez de apertar o botão e dizer enviar e-mail, ele mudou para apertar o botão e ele dizer pedir um táxi. Aí o que acontecia? Ele recebia um e-mail dizendo, o Augusto quer pegar um táxi daqui até Parque de Coqueiros. Perfeito. O que ele fazia? Chegou essa informação, ele era a tecnologia. Ele viu, o Augusto tá precisando de um táxi até Coqueiros. Ele pegava o telefone, ligava pro ponto de táxi e pedia um táxi para ti. Aí dava uns 15 minutos depois, ele ligava pro ponto de táxi dizendo, o Augusto, que eu pedi um táxi, aí ele embarcou. Aí, não, ele embarcou. Aí ele marcava na planilha. Opa, o Augusto pegou um táxi. O que tinha de tecnologia aí próxima ao que é o Uber? Nada. Nada. Hoje não. Tu aperta o botão, funciona offline, tu vê o carro vindo, tu já sabe o preço, tudo. Ele não. Ele começou com uma hipótese e aí ele fez o mínimo possível naquele momento. Não era nem 1% da versão final, mas que servia como aprendizado. Aí ele começou a ter números. Opa, olha só, X pessoas usaram a plataforma, X pediram um táxi, tem um cheiro de negócio aí. E aí ele começa a evoluir à medida que o cliente vai te dando feedback. Porque não é eu construo para o cliente, eu construo com o cliente. Teste simples. O mínimo recurso possível, ainda mais hoje. Na época ele fez desse jeito. Hoje em dia, com essas plataformas que a gente trabalha de no-code, você consegue já fazer. Com a localização, com um monte de coisa. Esse é um erro também do empreendedor, que é gastar muito construindo o produto, ainda. Então vai no mínimo. Eu gosto de falar que o MVP é para te dar aprendizagem. Se ele tiver feio, cara, vai mostrar, o cara vai dizer, nossa, que merda isso aqui. Aí tu vai dizer, obrigado. O que eu posso fazer para deixar essa merda mais bonita? Aí a gente começa a evoluir. Essa é a grande diferença. A startup começa com o mínimo possível para mostrar que ele está no caminho correto. Negócio tradicional, às vezes, gasta muito dinheiro tentando construir um negócio com pompa, achando que automaticamente isso vai trazer cliente. Muitas vezes não vai. Um outro nesse que eu adoro, até para elencar, mas o Thales Gomes ali vendeu um unicórnio, tá muito longe de mim. Vou trazer aqui para o nosso universo em Santa Catarina um case que eu gosto bastante, que é o Theo Orozco, da Exact Sales. Exact Sales acabou de ser vendida para RD por 100 milhões de reais. Quando ele começou, ele viu que tinha uma dor dos clientes com relação a fazer a gestão desses leads. Já tinha o RD, eu tinha a lista de clientes. O que o Theo olhou?
cara, essa galera tem um problema aqui na mão. Aí ele fez uma planilha. Muito tecnológico, né? Uma planilha. Com essa planilha, ele começou a vender a planilha atrelada a ele ensinar como usar a planilha. Só vendendo planilha, ele fez 500.000 de planilha. E aí, o que ele fez? Ele pegou todo o aprendizado que ele teve com mais o dinheiro desse cliente a começar a construir, sim, a versão definitiva. Ele tem um frame que eu adoro, que é até o que eu comunico para todo mundo, que é vende, atende, aprende e aí desenvolve. Tá vendo que mudou completamente a lógica? Como assim vender? Mas tu não tem nada. Não tem problema. Eu quero resolver esse problema. Se teu problema vai, eu vou te vender. Cara, eu consigo. Mas como? Eu vou te atender e vou te ajudar a resolver esse produto junto contigo. Eu vou começar a aprender. E aí sim, com o aprendizado, vale a pena eu... O no-code é uma boa porta de entrada. Mas talvez em algum momento lá na frente, talvez você precise um pouco mais. Então, uma dica de literatura pra galera é, cara, startup enxuta. O Lean Startup nada mais é do que constrói, mede e ajusta. É um movimento constante. Então, por isso que a gente fala que... Por isso que eu falei que ninguém é normal que trabalha em startup, porque você está constantemente testando, experimentando qual o melhor canal de aquisição de cliente, qual a melhor funcionalidade desse nosso que agrega valor. E aí eu falo que é o Alexandre do Sebrae, ele fala bastante. Não conhece? Startup Summit. Um abraço para Alexandre Souza, que é um responsáveis por isso acontecer. Ele fala, cara, imagina a startup como um jet ski. A gente adequa, muda a velocidade. Já uma empresa tradicional é um pouco transatlântica. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Titanic, né? É isso. Demora muito, é muita burocracia, tudo é muito lento. E nesse mesmo atropelado. A gente pega negócios que há anos sendo massacrados por negócios há 1, 2. O mundo mudou e a gente está numa velocidade frenética. Até a professora na faculdade me dizia, aí, né? Lá no início dos anos 2000, a professora dizia de administração, cara, o mercado era uma escada. Hoje o mercado é uma escada rolante para baixo. Não te manter em movimento, não consegue nem ficar no nível que você estava. Então, é um pouco dessa vontade de aprender, de fazer coisa diferente e entender que o mundo que a gente conhecia há 10 anos é diferente, vai ser diferente dos próximos 10. Bola. Que aula, hein? Não à toa, professor. Pessoal, olha só. Eu estava escrevendo aqui Metodologia Lean Enxuta, do Eric Ries, né? Isso. Já li esse livro, achei interessantíssimo. Num primeiro momento eu não tinha entendido muito bem, até porque eu estava saindo da faculdade, não tinha maturidade de leitura, exige um certo conhecimento, entender pelo menos o contexto no qual ele insere aquilo ali. Ou seja, falando de startup, e aí tu tem que entender um pouquinho do que é uma startup para tu poder pegar o conceito. Mas é um puta livro, recomendo também, eu estava aqui escrevendo enquanto tu falava e aí tu acabou soltando essa. Então assim, Léo, eu acabei tirando da tua fala uma coisa muito bacana, que tu falou ali de a ideia e aí do negócio tradicional e da startup. Então, o que eu anotei aqui? Eu aprendi com relação à startup e eu acho que tá certo, né? Apaixone-se pela ideia, não é isso? Me confirma se essa afirmação ela tá correta ou não. Aí tu falou do teu tio Paulo, que é um amigo nosso, enfim, conta pra mim. Boa, essa é a maior provocação que eu faço, que é literalmente o oposto, que é não se apaixona pela tua ideia, se apaixona pelo problema que você quer resolver. Por quê? Porque talvez a ideia que a gente tem, ela muda. E a galera acha que o diferencial de ter um negócio é a ideia. E aí eu gosto de fazer essa provocação, até que eu combinei contigo, de que, cara, uma ideia não vale nada. Tio Paulo, onde é que ele entra nisso? Quem não... Eu gosto de contar, né? O meu tio Paulo, ele teve uma ideia genial que era... O Orkut era muito ruim, ele ia fazer uma rede social melhor. Ou seja, a ideia do Facebook era do tio Paulo. O problema é que o Mark Zuckerberg foi lá e fez primeiro. Eu digo que essa é a grande diferença. Qualquer cara que é muito apaixonado pela ideia, que acha que a ideia que é o diferencial, pede pra ele te contar a ideia. Por quê? Ele tem a ideia. Ele acabou de falar o que é mais importante. Não é ter ideia. Execução. Execução muda.
Brinquei do tio Paulo. Facebook foi a primeira rede social. Já tinha o MySpace, Orkut, mais antigo, teve a sorte de pegar o Orkut, que tinha as comunidades. Ou seja, o Zuckerberg, ele não inventou a rede social, mas ele entendeu uma forma de fazer isso diferente. Buscador, o Google foi o primeiro. O KD, o AltaVista, eram os buscadores que tinham antigamente. Ou seja, tá mudando as coisas. O próprio Uber, só existe o Uber? Não, cara, Uber 99, Easy Taxi, tem o InDriver. Eu tava vendo o jogo do Grêmio, final de semana, tava lá, Gringo, que eu acho que é um app no interior da cidade para fazer isso. Ou seja, cara, tu não tem que se apaixonar muito pela tua ideia, mas pelo problema. Porque eu acho que esse é um baita indicativo. Eu gosto de uma frase que é: a ideia é tua, o problema é dos outros. É muito melhor tu entender que esse problema é grande, incomoda os outros e vale a pena a gente trabalhar, porque empreender é quase que um desapego de tudo que a gente acredita. Talvez esse produto primeiro que a gente talvez esse mercado que eu achei que era muito grande acabou. Videolocadora já foi um baita negócio lá atrás. Hoje em dia, streaming. E no início do streaming, Netflix nadava de braçada. Hoje ela tá tomando um laço porque tem um monte de outras pessoas fazendo isso. Tudo tem a ver com a velocidade que a gente tem de entender onde a gente está inserido e o que a gente consegue fazer rápido para mudar isso. Eu brinco que premissa de startup é, primeira, clareza sobre o problema. O que tu sabe sobre esse problema que ninguém... Segundo, tamanho de mercado significativo. Esse problema que tu encontrou, ele é grande o suficiente, ou seja, tem pessoas ou tem dinheiro suficiente envolvido. E o terceiro é você chegar nesse modelo que repete escala. Pra quem não sabe o que é um modelo que repete escala, vamos lá, Netflix. Agora na Netflix. Você assinou, você instalou o aplicativo da Netflix e ela consegue fazer isso com uma quantidade enorme de usuários. Aí ela começou a ter esse negócio, repete escala. Essa é a principal diferença. O negócio tradicional, ele é escalonável. Ele cresce à medida que os custos crescem. Uma startup, ela é escalável, ou seja, as minhas receitas crescem exponencialmente enquanto os meus custos não crescem tanto. É um movimento. É tu imaginar a boca do hipopótamo. E você já viu o hipopótamo abrindo a boca, né? A mandíbula inferior fica fixa e a superior que abre. Essa é a lógica, onde a mandíbula inferior são... E a superior acaba sendo a receita. Então é muito melhor eu ganhar muito mais receita, enquanto que o meu custo não cresce absurdamente. Aí eu tenho esse tripé sensacional, que é um problema interessante, que é com uma ótima representatividade dentro desse mercado, onde eu vou tentar encontrar um produto para satisfazer essa galera. E tudo vai mudando. Cara, a versão que você usou lá no início do Instagram já está diferente. Microsoft, vamos pegar empresas tradicionais. Tem gente aqui que já instalou o Office com disquete, né? Eu ia falar de CD, mas tem gente que é mais antigo no disquete. Como é que tu instala hoje o Office? Baixa. Office 365. O que ele entendeu? Cara, foi mudando. Vamos evoluir, vamos parar de vender o software e vamos vender a assinatura. A assinatura eu garanto recorrência, eu consigo empilhar cliente. Fazendo isso, eu consigo abraçar e ter essa previsibilidade. É uma dica legal, que nem você deu ali, para quem não conhece Startup Enxuta. Um outro livro legal do Aaron Ross é o Receita Previsível. Ali ele te ajuda bastante a entender essa estrutura. Porque eu acho que o mais importante no início não é nem teu produto, mas tu entender essa relação de causa e efeito que a equipe comercial vai fazer. Quantos clientes eu preciso trazer todos os meses, qual é a quantidade que essa equipe consegue abrir, quantos vendedores eu tenho, que ticket que eu cobro, para quanto lá na ponta. Aí eu consigo entender esse pod comercial. E por que eu gosto de falar de comercial? Porque não só startup, mas qualquer negócio que não está crescendo, está morrendo. Uma aspa fortíssima, mas que é real. Cara, se tu não está crescendo, tu já está morrendo. Se de um mês pro outro tu não cresceu e tu estagnou, opa,
Imagina em startup, onde startup cresce 10% ao mês e o teu negócio cresce 10% ao ano. Qual que é mais interessante da gente investir? O que cresce 10 ao mês ou o que cresce 10 ao ano? Gostei desse gatilho, até porque eu vou aproveitar para fazer uma analogia aqui referente a lucro max. Janeiro, a gente virou o ano, né? Com 100 clientes na carteira, 102 clientes. Clientes entrantes em janeiro eu tive 15. Representa ali aproximadamente 15% de aumento. Número aproximado de startup. Perfeito. E aí, a minha cabeça, Léo, ela começou a virar quando eu fiz esse programa aqui. Passei esse final de semana lá. Isso que eu não fiz nem, né? Um Empretec da vida, não fiz nenhum. Não que Empretec seja relacionado a startup, mas não fiz nada tão. Existe até, fazendo merchan, existe o Empretec Startups hoje. Sério? O Empretec começou lá atrás, é um programa de empreendedorismo de base comportamental pela ONU, tá desde o início dos anos 90 no Brasil. E eles foram até o próprio Empretec se repaginando. Primeiro era 15 dias, depois mudou para 9, depois passou para 6. Agora existe o Empretec Startups. E o Empretec eu acho legal, porque o Empretec ele te dá um pouco de base comportamental. Eu brigo às vezes com o ensino do empreendedorismo na universidade. Cara, empreender é um comportamento. Não adianta eu te dar todos os recursos para tu fazer o negócio se tu não fizer o que a gente fala que é o TBC. Tira a bunda da cadeira, né? Levanta e vai lá executar. Então, empreender é um comportamento. Aí depois abre para soft skills, hard skills, mas eu posso te ensinar todo o processo de venda. Mas tu ficar tomando 10 não na cara, um atrás do outro, muda completamente. Então, por isso que empreender tem um pouco de comportamento, e nisso o Empretec é muito bom, assim, de reforçar essa parte. Quem fez, sai pilhadaço, né? Eu ainda não vivi essa experiência, mas eu pretendo para agora, esse ano, o ano que vem, ainda que se tiver a oportunidade. E aí, a minha cabeça virou realmente. Eu passei a enxergar a minha empresa assim. Eu não tinha uma abordagem comercial na qual eu me baseava por uma coisa que fosse diferente de contabilidade, a prestação de serviço em si. E aí eu comecei assim, tá, mas o que eu ofereço para o meu cliente, que é totalmente diferente do mercado da contabilidade, que eu posso evidenciar para ele na hora da venda? Porque core contabilidade, o serviço contabilidade é o igual para todo mundo. Apuração de imposto, de folha de pagamento, as burocracias, alvarás e tudo mais. Beleza. Todo mundo entrega. O que eu entrego a mais? E foi onde eu comecei a pensar, eu comecei a entregar na abordagem com o cliente, numa reunião de negociação e por aí vai. Foi onde começou a dar resultado. E aí, lógico, isso eu não vou abrir por conta de estratégia, né? Mas, cara, virou a chave e deu resultado. Muito por conta eu esvaziei o copinho, fui para esse evento realmente para aprender, tirei suco dali e hoje está funcionando. Eu gosto que tu já vai abreviando as coisas e eu tinha uma pergunta para te fazer, mas tu já falou bastante sobre isso, que era com a rápida evolução da tecnologia, como os fundadores de startups podem se manter atualizados e garantir que as suas empresas continuem relevantes no mercado. Fui falando, né, que antes era uma escada, depois virou uma escada rolante para baixo e aí se tu não tá nem se mexendo, né, não tá nem conseguindo se manter ali, tá fora. Então, eu vou partir para uma próxima. A inovação é a parte... minto. A startup só se aplica para tecnologia, porque quando fala de escalável e escalabilidade, né, da boca do hipopótamo e tudo mais, eu entendo porque o meu negócio, por mais que eu venda num formato de startup, evidenciando uma qualidade do produto, eu acabo tendo a necessidade da mão de obra, eu acabo tendo, eu não consigo falar tanto do tradicional, apesar de que eu impregno muita tecnologia aqui dentro. Startup só funciona para tecnologia, ou negócios tradicionais podem ser ou ter a cabeça para tecnologia, para startup, desculpa. Cara, perfeito. Negócio tradicional não só pode, como deve. Tanto que existem programas de inovação aberta. Até quando a gente abre esse patamar, eu gosto de fazer uma diferença que é criatividade e inovação. Criatividade, todo mundo é. O que é ser criativo? É tu propor novas ideias, fugir do comum, pensar fora da caixa. Isso é ser criativo. Até a gente vai morrendo, né? Todo mundo fala pra tu pensar fora da caixa, mas a tua vida acadêmica inteira eles te botam dentro de uma caixinha. Então, ser criativo é ter ideia. Ser inovador é propor mudanças práticas. Seja um produto, um serviço, um processo. Então, se tu entende... Você faz algo da mesma forma, ao mesmo tempo, o tempo todo,
Onde é que está a inovação? Porque o tripé que eu falo para acontecer uma inovação é pessoas, processos, ferramentas. Essa é a lógica. Pessoas, processos, ferramentas. Qual que é o mais importante? Por quê? Porque pessoas criam processos. Processos precisam de ferramentas. Às vezes a própria empresa... O que você fez às vezes, que nem o exemplo que você me deu ali? Você mudou um pouco o teu processo de venda. E tu adaptou o teu processo de venda de uma forma diferente. É a mesma coisa. Se tu traz isso para dentro da empresa, por isso que é um pouco difícil quando a gente fala de cultura. Porque o que é uma empresa tradicional? E aí eu vou fazer uma crítica à empresa grande. A empresa grande acha que ela está inovando. Está dando ferramentas novas para os... tá aqui, botei esse CRM novo. Só deu uma ferramenta. É que nem tu dá pro cara uma Ferrari para ele ir na padaria buscar pão. Não faz sentido. É isso. Toda empresa acha que a inovação parte de ter o ferramental. Deixa eu implementar a inteligência artificial. Vamos botar o chat GPT. Cara, mas se tu não tem as pessoas... E quando a gente fala de pessoas, é onde que acontece um ambiente inovador. Onde existe hierarquia e autonomia. Te deixo tu trabalhar, responder e prestar contas para mim. Isso acaba tendo um negócio inovador, onde existe cadeia de comando, né? A gente deixa de ser pirata e passa a ser marinheiro, e eu começo a ter pessoas com a possibilidade de tomada de decisão. Se fica tudo na minha mão, ou todo mundo tem que falar comigo, o que eu vou ter? Eu vou ter muita hierarquia e baixa autonomia. E aí o que eu vou ter? Uma equipe ativada. Ninguém mais quer. Aí eu vou perder funcionário, a burocracia mata o rolê, porque todo mundo tem que pedir benção pro pai. Se eu tenho que pedir benção pro pai, chega uma hora que eu vou nem pedir mais benção. Esse é um grande erro. Pessoas, por isso tu me diz, onde que começa a inovação? Pelas pessoas. A pessoa querer fazer diferente, a pessoa querer se capacitar. Aí ela vai entender o processo que ela faz. Tudo que a gente faz é processo. A gente falou processo de venda, processo de contratação, processo de captação de processo de gestão de talentos, tudo que a gente faz é processo, que é, na real, como que as coisas acontecem. Um playbook, um passo a passo. E aí, quando eu penso nesse processo, eu começo a entender que ferramentas que são... Assim eu começo a criar um pouco dessa cultura de inovação, que é ter as pessoas corretas e permitir que essas pessoas desenhem esse processo. Nesse desenho de processo, tu vai entender que ali eu vou precisar de ferramentas. Aqui eu vou precisar disso para fazer o contato com o cliente. Aqui eu vou fazer a gestão. Aqui a gente vai trazer essa ferramenta para nos ajudar no processo de venda. Então, quando você entende isso, as pessoas que estão envolvidas, como que essas pessoas vão desenhar e executar esse processo? É processo, tem métrica. Tem que medir. É que eu sei que eu estou no caminho correto ou não. Indo. Eu não trabalho com sucesso ou fracasso. Trabalhar com resultado positivo e resultado negativo. Se deu certo, sucesso. Resultado positivo. Vamos entender como a gente replica para os outros. Se deu errado, foi fracasso. Não vamos chorar 30 minutos no banho em posição fetal, mas vamos entender o que aquilo não deu certo naquele momento. Vamos ver o que a gente pode trazer como aprendizado. Se quiser um chavão, pega o que todo mundo fala do Thomas Edison. Ele encontrou 100 maneiras de como não fazer a lâmpada. É isso. E qualquer um que quer inovar, assina. É verdade esse bilhete. A única garantia que eu vou dar para você que quer inovar, vai dar errado. Óbvio. Tá tentando fazer algo diferente, vai dar errado. Aí todo mundo quer abraçar essa ideia de ser inovador. Mas ninguém está disposto a tomar tanta botada ou quebrar tanto a cara no início. Por quê? Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, tentar fazer algo diferente é um primeiro movimento e nessa jornada vai acontecer, tá errado. Então, se permita errar. É um conceito legal de startup, é o fail fast, que é falha rápido. A gente sempre defende dentro da 49 com a equipe, que é, cara, você pode fazer. Se deu errado, aprende, corrige esse rápido. Muito melhor a gente errar rápido e aprender do que perdurar. Aí volta quase que naquele papo do início de MVP. É muito melhor eu fazer algo simples agora, testar e ver que não deu certo, do que ficar 6 meses com algo que tá na minha cabeça,
para depois eu falar com o cliente e o cliente me dizer que ele não quer. Perfeito. Meu pai dizia, né? Nenhum plano de guerra sobrevive ao contato com o inimigo. É isso, cara. É. Querendo ou não, tu tem um negócio, é um embate corpo a corpo. Cara, abre o teu Instagram, tu vai ver um coach de negócio falando que ter um negócio é matar um leão por dia. Barbada. Difícil é tu desviar das antas, né, cara? É isso. E fica tranquilo, cara. Eles são maioria, eles vão ganhar sempre. Cara, sensacional. Eu tô com uma chuva de cortes ali, eu acho que pro próxima semana aí pra gente fazer. Meu amigo, olha só. Aqui tem o seguinte. No ensino, tu foca no empreendedorismo, marketing, storytelling, branding, design, startup, desenvolvimento de negócios inovadores e por aí vai. Eu acredito que eu sou um entusiasta desse negócio de empreendedorismo. Eu não posso ver alguém, eu quero abrir uma empresa. Assim, abre uma empresa. Cara, só depende de ti, velho. Aí das tuas capacidades, daquilo que tu vai agregar de conhecimento no teu negócio, da tua vontade de tomar o TCB, não, TBC. TBC, tira a bunda da cadeira, fazer o negócio acontecer de fato. Tá cheio de gente querendo ensinar, tá cheio de coach de Instagram querendo ensinar. Eu sou entusiasta com relação a isso. Bom, voltado para essa parte de professor, que eu sei que tu gosta muito, de quando começou a tua carreira lá em 2014, né, que passou em sala de aula como professor de administração, dá o foco em ensino, empreendedorismo e tudo mais. O que tu trazia para os alunos? Tu acredita que mudou a vida de um ou outro que passou por ti, que tu tem incentivado ele a empreender, ou que tu tenha realmente... O que tu fazia lá na sala que era realmente fervia teu coração, que fazia que entregasse tudo que tu... Um exemplo que eu gosto de brincar, né, nesse ponto que tu falou é... Toda vez que eu dou aula, eu brinco no início, que é, cara, se tu acha que eu não vou conseguir te ajudar, parabéns, tu tá certo. Tu botou na tua cabeça que eu não vou conseguir te ajudar, não tem nada que eu faça que vai fazer essa diferença. Agora, quando o cara tá aberto ao novo e tá disposto a aprender, vira uma força imparável. Que nem tu falou, eu adoro coisas que dependem só de mim. E aí eu não tenho choradeira. Vai lá e resolve. E com esse movimento, e até um exemplo legal, assim, antes de trabalhar com startup lá atrás, eu trabalhava o ensino de educação empreendedora para jovens de 15, 14 a 18 anos. Cara, e o que eu vi de ideia dessa galera, só o fato de eu dar as ferramentas. Eu adoro o Murilo Gun, que ele fala que é o cinto do Batman. Então, quando eu dou aula, eu gosto de dizer que eu tô te dando todas as ferramentas possíveis para você converter isso em execução. Então, eu comecei a ver, eu fiquei apavorado de, cara, como é que um moleque de 14 anos entendeu e fez todo o passo a passo. E eu gosto de brincar assim, às vezes eu tenho alunos de 30 anos que se eu botar um projeto de um aluno meu lá de 20, de 10 anos atrás e um projeto desse cara hoje, cara, o projeto desse aluno era muito mais robusto. Ele começou a entender mais, ele começou a ver diferencial, como é que eu vou construir a minha marca, o que eu tenho de diferente dos outros, aonde eu vou me posicionar, deixa eu olhar a tendência de mercado. Só que aí chegou no momento que é o quê? Quando eu dou toda essa estrutura, às vezes, para um cara de 14 anos, ele tem uma dificuldade, que é o quê? De financiar esse início, esse próprio sonho. Por quê? O cara de 14 anos, ele não vai ter a mesma possibilidade, talvez, que você tenha de construir um negócio, nem que seja investindo, às vezes, cara, R$500, R$1.000. Eu comecei a olhar o projeto dessa galera e ver, opa, peraí, tem uma metodologia, tem uma forma de fazer isso acontecer. E se eu passar e adequar um segmento, tem muito mais potencial de transformar isso em realidade, cara, vai mudar o mundo. Nem quando você brincou. Esse cara que fala que vai te ajudar, que vai te ensinar, qual é o currículo dele? Não o que ele tá falando que ele faz, mas por olhar realmente. Resultado. O que ele já fez? Já começa. Eu gosto de dar o exemplo da 49, que é mais de 2.000 alunos, né? Mais de 2.000 founders, mais de 2.000 startups aceleradas. Só o top 10 dessas startups já valem quase 500 milhões de reais, que é valor de mercado. E se a gente for olhar, sei lá, no Reclame Aqui, vai ver que eu não tenho nenhuma reclamação. Mais de 2.000 acelerado, mais de 10 milhões para caixa, nenhuma reclamação,
e a gente começou a entender essa lógica de como que é essa metodologia de desenvolver. E aí a gente conseguiu, ao longo de todo esse tempo, formatar, digamos que nas etapas. Aí você falou, cara, eu recebi um elogio de um aluno na última turma do ano passado. Ele falou, e aí eu trago muito isso para mim, assim, que eu gostei muito. Um cara que já estudou lá fora, em Berkeley, lá nos Estados Unidos. Ele já fez a 500 Startup. Ele estava desenvolvendo um projeto de inteligência artificial. E ele falou, cara, teve coisas que o Léo falou que eu já sabia. Mas até hoje ninguém nunca conectou da maneira correta. Isso é o que a gente fala de uma metodologia. Não é fórmula de bolo. Cara, se tu fizer isso vai dar certo. Mas uma metodologia. Cara, esses são os passos corretos para você começar esse teu negócio e entender como é que é o jogo de startup. Acho que aí foi a grande mudança, assim, de ver nos outros. Eu falo que o meu sucesso não é ter a melhor turma, mas individualmente o aluno sair de lá e falar, pô, acho que eu tô mais preparado, eu acho que eu sei fazer isso. Então essa acho que foi a grande diferença em todo esse tempo indo para dentro de sala, é entender com o cliente. O próprio produto, a gente está hoje na 21ª turma. 21 turmas depois, a gente foi mudando até a lógica da metodologia. A gente começou a desenvolver algo lá atrás com o Leandro, quando ele estava estudando Stanford, e eu falei, nenhum plano de guerra sobrevive ao contato com o inimigo. Quando a gente botou em prática, a gente começou a entender qual é o melhor caminho. Cara, lá fora, esse passo a passo funciona. Só que quando tu vem aqui, talvez a gente precise mudar essa ordem. Faz mais sentido eu falar disso antes, para ele entender como que ele faz. A lógica de tu ter um negócio de sucesso é tu entender e aprender o mais rápido possível como que tu adequa esse teu produto ao mercado. E a melhor forma que tem de fazer isso, muitas vezes, é conversando com o teu cliente. Por isso que eu brinquei e volto de novo, né? Do não trabalhamos com Coca-Colas, que é, cara, quando eu criar o produto perfeito, ele vai se vender sozinho. Cara, não vai. O Google faz anúncio na TV, o Facebook bota outdoor na rua. Se o Google e o Facebook têm que contar para os outros que. Então, a maior dificuldade de qualquer negócio não é construir produto, é cliente. Acho que criar essa forma, né, esse playbook, né, o passo a passo de como fazer isso, isso é algo que a gente adora. A gente trabalha muito no programa esses desenvolvimentos. De tu desenvolver o teu playbook comercial, de tu entender como que você faz uma boa estratégia de validação e aprendizado, como que eu começo a construir essa minha máquina de aquisição de clientes e qual é a melhor maneira para eu vender para isso. E aí eu vou construindo essa relação de causa e efeito. E aí eu entendo que, cara, toda vez que entra isso de dinheiro, sai isso de dinheiro.
tudo que a gente faz, eu acho que faz com vontade, faz com afinco, faz com motivação. Eu gosto de falar que eu aceito quem fala mal do Léo. Eu não aceito quem fala mal do trabalho do Léo. Cara, eu dedico muita energia, eu boto muita vontade e se orgulhe muito daquilo que você faz. Para terminar, vou pegar uma frase que quem trabalha comigo já ouviu, que eu gosto de dizer, que é: nunca foi sorte, sempre foi eu. Deixa Deus fora, ele tem muita coisa pra ver, puxa a resposta pra você. Então tem gente que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não, cara, nunca foi sorte, sempre foi eu. Então a oportunidade privilegia quem tá preparado. Você tá constantemente. É o exemplo que tu falou. Quando eu tô no movimento, cara, eu só vou melhorar o meu tempo. E aí é meio Bolt, né? A galera acha que o Bolt bate abaixo de 10 segundos. Correu só naqueles 10 segundos. Mas ninguém olha toda a preparação e todo o trabalho que a entrega é uma ponta, todo o teu background, tudo. Então comece a identificar talvez gaps que você tenha, dificuldades que você tem e começa a procurar. Falei da 49, vou fazer o terceiro merchan. Tá vendo a gente no YouTube? Vai lá e joga no próprio YouTube, 49 Educação. Cara, eu tenho muito conteúdo. Você não vai me ver no mas no YouTube vai ter muito conteúdo relacionado a venda, pitch, MVP. Cara, qualquer coisa nessa jornada de desenvolver uma startup ou de desenvolver um negócio inovador, eu garanto que a 49 vai conseguir. Qualquer coisa, levanta a mão e me dá-lhe um grito. Eu vou lá e... Agora fala pro pessoal, reforça onde que ele vai dar o grito pra ti, lá na rede social te acha como. E já deixa do 49, já deixa o teu, já deixa... Eu brinco que a 49 é muito fácil achar. Só tu abrir o Google e digitar 49 Educação. Vai nos encontrar, que a gente usa a dica, né? O SEO das redes sociais. Eu já estou usando as redes sociais para me ajudar a aparecer no Google. Então, lá você vai... Eu sempre falo, escolhe a tua rede social favorita. Digita 49 Educação e segue. A que mais mora no meu coração acaba sendo o YouTube. Lá eu boto muito conteúdo. Vocês viram que eu gosto de falar, né? Então lá eu tenho uma aula de 2, 3 horas com muito conteúdo disponível. Ou se quiser me encontrar, Leonardo Burtê, ou até, se eu não estou enganado, tu abrir o Instagram e digitar 49, eu te garanto que você vai me encontrar. Então, é quase impossível você não me achar. Me achou, vai lá e dá um grito. Veio pelo podcast, fala, cara, ir lá pelo podcast. E um abraço pro José, o contador aqui, que tá junto com a gente aqui na canequinha. Dá um jeito que você vai me encontrar. E aí levanta a mão, atender e salvar. Não tem erro. Ou até se quiser, no próprio site da 49, você dá uma levantadinha. Então, cara, eu vou botar alguém da minha equipe te atender. Entender realmente qual é a dificuldade que você tem no seu negócio e como que a gente pode ajudar. A gente evoluiu como ser humano através do diálogo. Então, agora sim eu vou acabar com a última coisa que eu vou dizer, que é uma frase que eu acredito, que eu levo como humano, que era do meu pai, que é: conhecimento é muito maior. Então, eu já quero agradecer a galera por me permitir compartilhar o que eu acredito muito. Cara, já vou te agradecer no final, já quase que fazendo a despedida, que é dica de carnaval também, tratem-se. E agradecer ao Augusto pelo convite, pela oportunidade de trocar. Acho que a gente evolui como ser humano à medida que a gente faz esse tipo de troca. E seja aberto a olhar o universo, ver como é que você pode aprender com alguma coisa e qualquer dúvida que precisa. Então, muito obrigado. Coração essa tua vinda aqui. Esse foi o nosso episódio 56. Eternidade no nosso. E você pode consultar quando quiser. Obrigadão. Valeu, pessoal. Até a próxima.